Jesus aplicou PNL? Agora eu quero ver você achar um texto que me prove isso. Pois bem, vamos lá? Este é mais um Neurociência na Palavra e hoje o texto que nós vamos usar está lá em João 21, na verdade 15, 16, 17, vai até o 22, mas nós vamos usar apenas um versículo, depois você lê o resto, ok? E o versículo que eu quero ler para você é esse aqui, ó. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Bom, nesse texto, se você conhece, ele é bem conhecido, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. E o que Jesus faz nesta parte do texto é exatamente reeditar uma janela traumática que estava aberta na mente de Pedro. Se você conhece bem esse texto, aliás, a história de Pedro, você vai ver que lá na crucificação, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E após esse episódio, ele fica completamente desesperado, a ponto de sair correndo e desistir de ser discípulo. Tanto que quando Jesus ressuscita e volta e fala para Maria, olha, fala para os meus discípulos, ele diz, fala aos meus discípulos e a Pedro. Por quê? Porque ele sabia que Pedro estava tão acabado que ele não se considerava mais um discípulo. O que eu quero trazer aqui relacionado à neurociência é que quando Jesus, assim como Pedro, fez 3 vezes a negação, Jesus faz com que ele repita 3 vezes que ele o ama. E só nesse processo, Jesus, ele consegue mexer com um monte de áreas do cérebro de Pedro. Primeiro com o hipocampo, depois com a amígdala, com o córtex pré-frontal, com a neuroplasticidade e os neurotransmissores. Bom, eu não consigo falar aqui em pouquíssimo tempo o que acontece na mente de Pedro em todos esses campos quando Jesus vai lá e ressignifica aquela experiência traumática que ele teve da crucificação. Mas eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo uma tela aonde como cada um desses campos foi ativado e qual foi a função deles nesse processo de Jesus ao ressignificar toda essa história de Pedro. Assim como Jesus fez com Pedro, através da PNL também é possível ressignificar outras memórias traumáticas que com certeza bloqueiam pessoas de fazerem de progredirem na vida, de seguirem em frente ou de terem uma vida plena e abundante. Viu só como eu te provei que Jesus usou sim PNL e não só nesse, mas em muitos outros textos? Fica agora com o campo que eu disse para vocês que colocaria aqui sobre como cada área foi atingida aí no cérebro de Pedro.